Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Ou seja, Jesus, ele é o mandamento do sábado, que é o sétimo espírito, e Jesus também ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Aí quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então Jesus, na verdade, ele é o cordeiro leão. Se você for fiel à palavra dele, para você ele será um cordeiro. Se você for infiel, ele agirá com você como um leão, que ele aplicará a lei dele. Então aqui no calendário judaico o mês de Tishirê é o primeiro mês que eles celebram a Páscoa. Aqui celebra quando Jesus, o cordeiro, passa para ser o novilho do sacrifício. O cordeiro leão passa para o sacrifício. Entendeu? O mês de Tishirê é o primeiro mês do calendário judaico, que fica entre outubro e setembro, e eles celebram a Páscoa nesse mês. Aqui eles estão celebrando o sacrifício de Cristo, que Jesus, que é o sétimo Espírito de Deus, o mandamento do sábado, e que também é os 9 mandamentos, ele vai ser sacrificado. Aqui Jesus, que é o leão da tribo de Judá, ele passa a ser o novilho do sacrifício, porque ele vai sacrificar e vai morrer como um novilho. Então aqui, Jesus ele é o sétimo espírito, que ele é o cordeiro, e a doutrina dos 7 espíritos são os 9 mandamentos, que é a serpente. Então você junta os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão, é o número do leão. Aí quando ele morre na cruz por nós, ele provou a sua fidelidade. E qual que é o número da fidelidade? O número da fidelidade é o número 5, que representa o cachorro. Aí, então Jesus foi fiel como um cão, obedecendo ao Pai. Aí você junta o número 5, que é o cachorro, com o número 16, que é o leão, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. É isso que está falando aqui, no livro de Números, capítulo 9, versículo 1. Jesus sacrificando por nós. Aqui fala a celebração da Páscoa. Está escrito assim, E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa ao seu tempo. Celebrem a Páscoa ao seu tempo determinado, no dia 14. Por que é no dia 14? O dia 14 significa o quê? Quem que ia celebrar? O dia 14 significa aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus. Aqueles que receberam o sétimo Espírito de Deus celebraria a Páscoa. Então, os 7 receberam o sétimo Espírito de Deus. Jesus é o sétimo Espírito, com aqueles que receberam o 7 Espírito, 14, entendeu? Por isso que, no dia 14 deste mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, celebrarei segundo todos os seus estatutos. Ele celebraria a Páscoa. Entendeu? Aqui eles estavam celebrando o sacrifício que Cristo faria na cruz por nós. Porque aqui, aquele que é o cordeiro, que é o número 7, que tem a doutrina dos 9 mandamentos, que é a serpente, aí você junta os 7 espíritos, que é Cristo, com os 9 mandamentos, 16, que é o leão. Aí quando ele sacrificou, ele provou a sua fidelidade, que é o número 5, simbolizado pelo cachorro. Aí 5 com 16, 21. Aí Jesus ali ele se tornou o novilho do sacrifício. Mesmo com o poder de rei, poder de leão, ele se humilhou e morreu como um novilho sacrificando. Ou seja, ali ele provou a fidelidade dele para o mundo, entendeu? Para nós. Para Deus não havia necessidade, porque Deus já sabia que a palavra dele é fiel. Porque Deus é o Pai e Jesus é a palavra de Deus Pai. Portanto, vigiai e orai, irmão. Lembre-se, Salmo 19 fala assim, os céus e a terra falam da glória de Deus. Pense antes de julgar. A paz do Senhor, vigiai e orai.